Ei, tudo bem? Que bom ter você aqui em mais um Chá com Jesus. Convido você hoje a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 24. Hoje nós vamos ver a história de um homem muito conhecido. Eu tenho certeza que você já ouviu essa história, mas peço a Deus mesmo que Ele venha abrir o seu coração, te dar discernimento, para Deus te dar algo novo nesse dia. Amém? Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 24. Diz assim: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém, aleluia. Até o versículo 45. Glória a Deus. Aqui está um trecho, de uma história que desde criança nós conhecemos essa história, E é uma coisa que chama muito atenção. Davi, ainda moço,
um pastor de ovelhas. Aqui mostra ele guerreando com o filisteu, Golias, o gigante. Ali o povo de Israel estava sendo afrontado por aquele homem. Davi, então, nós vemos o texto, Davi iniciando ali a conversa com aqueles homens, e ele ouviu aqueles homens falando com relação a uma recompensa que o rei daria a quem vencesse o filisteu. Quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas. Davi era o mais moço da casa de Jessé. Ele tinha mais 7 irmãos. E como um pastor de ovelhas, era um trabalho muito árduo. Ele ia para o deserto de manhã cedo, ficava ali com as ovelhas, levava elas de tardinha para casa, e era algo que não era muito bem visto. O pai pediu que Davi fosse ali para levar alimento para algumas pessoas que estavam ali e para saber notícias dos seus irmãos. Só que Davi chega ali e encontra aquela situação de conflito. E nós vemos Davi imediatamente se posicionando. Davi, ele teve uma visão tremenda diante daquela situação. Ele viu o que estava acontecendo. Aquele filisteu estava ali afrontando o exército de Israel. Mas Davi, ele via algo diferente. Ele disse que aquele filisteu estava afrontando o exército do Deus vivo. Porque Davi sabia exatamente quem ele era. Davi teve um discernimento ali, muito mais do que natural, teve um discernimento espiritual. E ele, como um homem, um jovenzinho de Deus, né? Davi devia ter os seus 16 anos. Mas ali, Davi já havia sido ungido rei. O Espírito de Deus estava sobre ele, que é quem o fortalecia. E ali Davi, então, se habilita a afrontar com aquele filisteu. Muito mais, ele não olhou, Davi ali, ele não olhou para as circunstâncias. Em primeiro lugar, nós vemos Davi olhando para a recompensa. O que vão dar para aquele que vencer esse filisteu? Ele se interessou por aquilo. Quem não gosta de recompensas? Todos nós andamos por recompensas. Nós queremos algo, nós queremos um galardão. E glória a Deus que nós temos um Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Um Deus que nos recompensa. Não é nada demais você querer recompensa. É algo que você recebe pelo esforço de algo que se faz. E para você ter uma recompensa, você não precisa passar em cima de ninguém. Davi foi conquistar aquilo que ele disse, isso é para mim. Por que Davi tinha essa ousadia? Nós vemos verdadeiramente Davi reconhecendo quem ele era. Ele tinha nele uma identidade. Ele sabia exatamente quem ele era. Para ele estar ali, ele venceu vários gigantes antes, sendo menosprezado pela própria família. Quando nós vemos um pouco atrás, quando ele foi ungido, ele nem sequer foi chamado para ser ungido, porque o pai não via nele possibilidade de ser o rei de Israel. Porque ele era pequeno, ele era moço. Nós vemos na própria família, muitas vezes, pessoas que nós amamos, mas que não nos valorizam. Nós vemos aqui também um irmão, Eliabe, o irmão mais velho. A Bíblia diz que ele ficou irritado, que levantou nele a ira. Ali, o irmão dele se encheu de ciúmes, porque quando nós nos levantamos para um propósito, pessoas, circunstâncias vão se levantar também. Não é só porque nós estamos diante de um propósito e vamos em direção a ele que nós não vamos encontrar circunstâncias, que nós não vamos encontrar gigantes. Eu não sei que tipo de propósito você tem estabelecido para a sua vida, mas creia, Deus quer te conduzir a esse propósito. E não quer dizer que você não vai enfrentar lutas e circunstâncias, às vezes dentro da sua própria casa. Mas Davi, ele não parou diante disso. Nós vemos aqui também o rei, o próprio rei dizendo, não, você não pode ir, lá no verso 33, que ele fala, você não pode ir, você é muito moço. Quantas pessoas, muitas vezes de autoridade, você é muito nova para isso. Você tem que comer muito arroz com feijão, não é isso que dizem? Mas aqui Davi reconhecia verdadeiramente quem ele era em Deus. Nós vemos também aqui o próprio Golias menosprezando Davi. Quem é você? Né? Diz aqui que ele disse, você é muito moço.
Quem é você? Você acha que eu sou algum cão? E começou, como diz aqui a palavra lá no verso 43, amaldiçoou. Quanta afronta Davi sofreu. Ele podia muito bem recuar, porque todo o exército recuou. Vários homens ali, forjados, homens com armadura, homens treinados para aquilo, recuaram. O próprio rei temeu as afrontas. Então nós vemos aqui algumas coisas que Davi fez, que demonstrava que ele reconhecia quem ele era em Deus. Quando nós vemos aqui ele conversando com o rei Saul, né? Quando o rei fala com ele que você não pode ir, mas Davi lá no versículo 36 ele fala: o teu servo já lutou com o urso, o teu servo já lutou com o leão. Quantas lutas nós não passamos, não é verdade? E Davi, ele não se via menor por isso. Ele se viu forte diante das lutas que ele já tinha travado. Assim você deve ser diante das circunstâncias e das lutas que se opõem contra você. Elas não são para te destruir, mas são para te fortalecer, mas são para te aprovar. Elas fazem com que a gente atinja um novo nível. Deus está ali nos preparando para um novo nível. E Davi reconhecia isso. Eu já lutei com o urso, já lutei com o leão. Esse filisteu incircunciso, esse filisteu que não é fiel a Deus, eu sou fiel a Deus. Eu já enfrentei muitas lutas com Deus. Assim Davi se via. E ele reconhecia que nele estava o potencial. Mas Davi, ele não era soberbo. Nós vemos aqui também Saul colocando a própria armadura dele em Davi. Davi, ele reconhecia também as suas limitações. Quando o rei Saul coloca sobre Davi aquela armadura, ele não conseguia nem andar. Quantas coisas tentam impor sobre nós. E Davi, ele não aceitou aquela imposição. Eu não tenho que ir com armadura. Ele não precisou colocar aquela armadura para ser aceito. Muitas vezes nós aceitamos tantas coisas, tantas máscaras, uma identidade que não é nossa, para simplesmente agradarmos as pessoas. Mas Deus, Ele quer te usar exatamente como você é. Você não precisa se parecer com outra pessoa, você não precisa ser como outra pessoa. As cicatrizes que Davi teve diante daquelas lutas fizeram com que ele fosse aprovado para outras. Assim são as cicatrizes que você também tem. Assim são as lutas que você também tem. Davi, então, não precisou ser outra pessoa. Isso não significa, como nós ouvimos muitas vezes, eu sou assim mesmo, que me aceite. Não vamos ser grosseiros. Porque muitas pessoas usam, eu sou assim mesmo, eu sou sincera. E acabam usando dessa qualidade para ofender as pessoas. E não foi isso que Davi fez. Davi, ele não precisou passar por cima de ninguém para ir em busca do propósito dele. Davi também, ele reconhecia quem ele era em Deus. Lá no verso 45, ele disse para o filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Com algo que era natural, com algo que estava nas mãos dele a fazer. Porém, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Davi, ele não falava, deixa comigo, deixa essa comigo que eu mato no peito. Não, Davi, ele reconhecia quem estava por detrás dele. A força de Davi estava na confiança em Deus. Então, os propósitos que Deus tem para nós, muitas vezes você pode olhar para os sonhos que Deus tem colocado no seu coração, para os propósitos que Deus tem colocado no seu coração e pensado, isso não é para mim, isso é demais, pode ser para outro, não para mim. Não, olhe para Deus. É nele que nós devemos confiar, é Ele que nos fortalece, não é pelo que nós temos, não é por quem nós somos, mas por quem Deus é, porque Deus prometeu e Ele é fiel, Ele não muda, Ele permanece o mesmo. Mesmo diante das circunstâncias, Deus, Ele está conosco. E nós vemos ali Davi tendo uma vitória maravilhosa. O pai de Davi pediu que ele fosse ali levar aquele alimento para os irmãos e trouxesse para ele algo que confirmasse que os irmãos estavam bem. O que Davi levou depois para o pai? Davi, diante daquela luta, pegou a própria espada de Golias. Depois que ele acertou com uma pedra
a testa de Golias e ele caiu morto, ele pegou a espada do próprio Golias e arrancou a cabeça dele. E certamente Davi levou para o pai. Aqui está a prova de que meus irmãos estão bem. Eu venci o inimigo. Assim o Senhor Jesus fez por mim e por você. Assim o Senhor já venceu as nossas lutas. Ele se humilhou, ele foi naquela cruz e disse: está pago. O preço foi pago. E hoje nós podemos andar em triunfo, nós podemos andar em vitória. Isso não significa que não vamos ter lutas. Davi, para atingir depois o reino que Deus já havia estabelecido, Davi era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas Davi enfrentou muitas outras lutas depois disso. E cada uma delas ele era mais forjado. E Deus o ia aprovando a cada vez mais. A ponto de Davi ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Assim o Senhor quer sobre a minha e a sua vida. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu convido você hoje, diante das circunstâncias que se levantaram da sua vida, se você enfraqueceu na fé, se você desistiu das lutas, hoje Deus ele quer te levantar como uma vitoriosa, como alguém que não olha as circunstâncias, como alguém que não olha nem para si própria, mas alguém que tem os olhos no Senhor. Eu convido você, em primeiro lugar, que ainda não entregou sua vida a Jesus, porque Davi era um homem que ele reconhecia que nele havia o Espírito do Senhor, e ele venceu aquela luta pelo poder de Deus. Assim somos nós sozinhos nós não podemos fazer nada, mas com ele nós podemos todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus que nos forja, que nos ensina, que nos conduz em triunfo. Então eu convido você que ainda não fez essa oração ao Senhor, fazer essa oração comigo, porque é algo que só você pode fazer e declarar, amém? Então peço que você ore após mim. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecadora e que necessito das tuas misericórdias. Eu te recebo nesse dia como meu Senhor e o meu Salvador. Lava, Senhor, o meu coração, limpa, Senhor, os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero orar com você que desistiu de alguma circunstância, com você que precisa dessa força, você que precisa dessa clareza de identidade de quem você é em Deus. Você é filha do Deus vivo. As guerras que você trava, elas não são suas, elas são do Senhor. Entrega diante dele nessa hora. Em nome de Jesus, eu convido você a orar comigo. Pai querido, colocamos diante de Ti, Pai, a vida da minha irmã, Senhor. Pai, Tu conheces os gigantes que têm se levantado contra ela. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos cada causa nas Tuas mãos, Pai. Se é alguma enfermidade, Senhor, se é, Pai, alguma desistência, Pai, se é algo, Pai, que ela precisa no casamento, nos relacionamentos, meu Deus, na vida financeira, Pai, o Senhor é aquele que peleja em nosso favor. O Senhor, Pai, diz na Tua palavra que o Senhor trabalha para o bem daqueles que confiam em Ti, Senhor, e que o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Pai, por isso, em nome de Jesus, eu clamo nesse dia, fortalece a vida da minha irmã, Pai. Venha mesmo, Senhor, enchê-la, Pai, com o Espírito Santo de Deus, que ela tenha, Pai, um novo tempo, Deus, de intimidade, Pai, de consciência, Pai, de fé, ousadia e intrepidez na Tua presença, Senhor Deus, e que muitas vitórias, Pai, ela possa alcançar em nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Creia que o Senhor é aquele que peleja as suas causas. Não receba sobre os seus ombros essa responsabilidade, as entregue diante do Senhor e confie nele, porque ele é 100% fiel. Amém? Glória a Deus. Obrigada a você que esteve comigo até aqui, mais um Chá com Jesus. Compartilhe essa mensagem se ela te abençoou. Curte o canal também. Isso ajuda na divulgação, amém? Glória a Deus. Beijo grande no seu coração. Hoje o chazinho que eu vou tomar é um chá de maçã natural. Uma delícia. Deus te abençoe. Eu sou o meu amado.